A carta autenticada chegou numa terça-feira, num inócuo envelope branco com meu nome impresso em tipo formal. Reconheci imediatamente o endereço do remetente, o do advogado de Daniel. Meus dedos tremiam levemente quando eu o abri com precisão, praticada, da mesma forma que abri centenas de correspondências comerciais ao longo dos anos. Dentro, uma única página detalhava a oferta generosa de acordo do meu futuro ex-marido. Eu tive que rir. Você só pode estar brincando comigo, murmurei, examinando os termos insultuosos. Metade da nossa conta corrente, nenhum dos nossos investimentos e 60 dias para desocupar a nossa casa de 12 anos. A casa que eu paguei, renovei e mantive enquanto Daniel construía sua carreira supostamente ilustre como consultor financeiro. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está sintonizando e, se esta história tocar você, certifique-se de estar inscrito, porque amanhã salvei algo muito especial para você. Meu telefone tocou com uma mensagem. Daniel, é claro. Recebeu a oferta? Meu advogado acha que é mais do que justo considerando a sua situação. Minha situação. Era assim que ele chamava minhas escolhas profissionais desde que pediu o divórcio 3 meses atrás. Como se trabalhar remotamente como consultor de investimentos imobiliários fosse de alguma forma menos legítimo do que seu escritório central e seus cartões de visita com monograma. Como se a flexibilidade que mantive enquanto apoiava seus intermináveis jantares de networking e partidas de golfe com clientes fosse mais uma falha de caráter do que uma decisão calculada. Coloquei a carta em minha antiga escrivaninha de mogno, aquela que Daniel repetidamente sugeriu que substituíssemos por algo mais moderno, e observei o horizonte de Seattle de nossa casa na encosta. A chuva batia nas janelas do chão ao teto, criando riachos que distorciam o Space Needle ao longe. 12 anos de casamento se dissolvendo em uma carta de 4 parágrafos e um texto condescendente. Que generosidade da sua parte, Daniel, sussurrei, para o escritório vazio, oferecendo-me metade do que já é legalmente meu. Eu não respondi à sua mensagem. Em vez disso, abri um contato diferente no meu telefone e apertei ligar. Victoria Howard, respondeu a voz nítida e profissional que eu esperava. Victoria, é Claire Bennett. Recebi a oferta de acordo de Daniel. É hora de prosseguir com o plano B. O silêncio do outro lado durou apenas um momento antes da resposta, calculada de Victoria. Eu esperava isso. Terei a papelada pronta amanhã. Tem certeza de que não quer contra-atacar primeiro? Não, respondi, observando uma gaivota lutar contra o vento do lado de fora da minha janela. Daniel acredita que vou desmoronar. Vamos deixá-lo continuar acreditando nisso, por enquanto. Depois de encerrar a ligação, abri meu laptop e digitei minha senha, ignorando meu e-mail comercial normal para acessar uma conta secundária, sobre o qual Daniel nada sabia. Uma ligada a uma LLC separada que eu havia estabelecido 5 anos depois de nosso casamento, quando o primeiro caso de Daniel me fez perceber que eu precisava de proteção que ele não pudesse tocar. Preparar e narrar essa história nos levou muito tempo, então, se você está gostando, inscreva-se em nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, de volta à história. 15 e-mails não lidos me aguardavam, a maioria de administradores de propriedades de Seattle, Portland e Vancouver. Enquanto Daniel contava a seus colegas, amigos e, eventualmente, a sua amante Laura, que eu estava apenas brincando de ter uma carreira. Eu construía silenciosamente um portfólio imobiliário que agora incluía 22 propriedades residenciais e 3 edifícios comerciais. Daniel acreditava que eu trabalhava para a West Coast Property Consulting. Ele não sabia que eu era o proprietário dela, juntamente com outras 4 empresas de investimento que operavam sob nomes diferentes. Ele achava que nossa casa era a extensão de nossos bens imobiliários. Ele não tinha ideia de que metade dos edifícios que sua empresa financeira recomendava como oportunidades de investimento já faziam parte do meu portfólio. Meu telefone tocou novamente. Daniel, você recebeu minha mensagem? A oferta expira em 48 horas.
Não torne isso difícil, Claire. Eu me permiti um pequeno sorriso enquanto digitava minha resposta. Vou precisar de tempo para processar. Isso tudo é muito complicado. Posso ter até a próxima semana para responder? Sua resposta foi imediata, repleta da condescendência que se tornou seu tom padrão nos últimos meses. Suponho que sim. Tente ser razoável sobre isso. Você sabe que sempre cuidei de nossas finanças. Isso realmente é mais do que justo, dadas as suas contribuições limitadas. Contribuições limitadas. Fechei os olhos, lembrando-me da noite, 6 anos atrás, quando Daniel perdeu um cliente importante e voltou para casa bêbado. Eu o acalmei, ajudei-o a criar estratégias e depois fiquei acordado até às 3 da manhã criando uma apresentação que não apenas reconquistou o cliente, mas também atraiu mais 3. Daniel recebeu todo o crédito, é claro. Minhas contribuições, limitadas, salvaram sua carreira mais de uma vez, embora ele nunca tivesse reconhecido isso. Assim como ele nunca reconheceu que o hobby de investimento de que tantas vezes zombava havia pago a extensa reforma da cozinha que ele adorava exibir quando recebia seus colegas. Peguei o documento que meu advogado havia preparado semanas atrás, quando Daniel anunciou pela primeira vez que queria o divórcio. Descrevia todas as propriedades que eu possuía, todas as contas em meu nome e todos os investimentos que fiz na última década. Ativos que, graças a um planejamento cuidadoso e estruturas LLC separadas, eram somente meus. É hora de ver exatamente do que você está se afastando, Daniel. Murmurei, anexando o arquivo a um e-mail endereçado a Victoria. A chuva se intensificou lá fora, tamborilando nas janelas com insistência crescente. Tempo apropriado para a tempestade que eu estava prestes a desencadear. Mas primeiro, precisei manter a fachada um pouco mais. Peguei minha jaqueta e as chaves do carro. Daniel iria almoçar com Laura na Maison Marcel, seu lugar habitual nas terças-feiras. Eu sabia do caso deles há meses antes de ele finalmente admitir, assim como eu sabia sobre os outros antes dela. Daniel não era tão discreto quanto pensava. 20 minutos depois, entrei no estacionamento do restaurante, avistando imediatamente o Tesla de Daniel. Estacionei a várias vagas de distância e esperei, observando a entrada. Precisamente às 13h30, eles surgiram. Daniel em seu terno azul marinho sob medida, a mão pousada possessivamente na parte inferior das costas de Laura. Ela riu de algo, que ele disse, jogando o cabelo com mechas habilmente sobre um ombro. Tirei várias fotos com meu telefone e liguei o carro quando eles se aproximaram do Tesla de Daniel. O momento não poderia ter sido mais perfeito. Daniel olhou para cima assim que eu passei, sua expressão mudando de confusão para alarme e para indiferença forçada no espaço de segundos. Meu telefone tocou quase imediatamente. Você está me seguindo agora? Ele exigiu quando eu respondi. Não, Daniel. Almocei com Maggie. Menti suavemente, citando um amigo cujo escritório era próximo. Que coincidência encontrar você. Eu disse que almocei com um cliente. Ele retrucou. E você? Devo ter esquecido. Que bobagem. De qualquer forma, não se preocupe com o jantar hoje à noite. Vou me encontrar com um conselheiro de emprego para discutir minhas opções, já que precisarei encontrar algo mais substancial em breve. A pausa dele me contou tudo. Ele estava calculando, perguntando-se se eu finalmente estava aceitando minha iminente desgraça financeira. Isso é... Bom, Claire, um passo positivo. Estou feliz que você esteja sendo prático sobre isso. Bem, você deixou claro onde estou, respondi, infundindo em minha voz a quantidade certa de resignação. Preciso começar a planejar meu futuro. Depois de encerrar a ligação, não fui até um conselheiro trabalhista, mas aos escritórios da Howard, Jenkins and Associates. Victoria estava esperando por mim, seu cabelo prateado e elegante, emoldurando um rosto que intimidava os advogados, adversários há mais de 30 anos. Ele mordeu a isca? Ela perguntou enquanto nos acomodávamos em seu escritório de canto com vista para Elliott Bay. Completamente.
Ele acha que estou começando a aceitar minhas opções limitadas. Ele não tem ideia do que está por vir. Victoria sorriu, deslizando uma pasta pela mesa. Então vamos garantir que isso o atinja como um trem de carga. Dentro da pasta estavam os documentos que estávamos preparando há semanas. Divulgações financeiras abrangentes que seriam exigidas assim que rejeitássemos formalmente a oferta insultuosa de Daniel. Ao contrário das demonstrações financeiras severamente subestimadas que Daniel apresentou ao tribunal, as minhas revelariam a extensão total dos meus bens. Você tem certeza de não pegar metade das contas de aposentadoria dele? Victoria perguntou, sua caneta posicionada sobre a papelada. Você tem direito a eles. Eu balancei minha cabeça. Eu não preciso deles. O que eu preciso é que ele entenda exatamente com quem está casado há 12 anos. O que eu preciso é da casa. Que já está no nome da sua LLC, embora ele ainda não saiba disso. Exatamente. Sorri, lembrando como sugeri colocar a casa em uma LLC para fins fiscais anos atrás. Daniel assinou a papelada sem lê-la, muito ocupado se preparando para uma partida de golfe com os clientes. Quero que ele saiba que sou o dono da casa quando tentar me forçar a sair dela. Victoria fez uma anotação com sua caligrafia elegante. E as outras propriedades? Mantenha-os quietos por enquanto. Vamos nos concentrar na casa e nos negócios. Isso já será um choque suficiente. Passamos as 2 horas seguintes finalizando nossa estratégia. Quando saí do escritório de Victoria, o sol já havia rompido as nuvens, lançando longas sombras da tarde sobre a cidade. Simbólico, pensei, da luz prestes a brilhar sobre o engano de Daniel. De volta à casa, encontrei uma mensagem de Daniel dizendo que trabalharia até tarde. Tradução: passar a noite com Laura. Perfeito. Eu precisava de espaço para me preparar. Subi as escadas até o nosso quarto, que logo seria só meu, e abri o closet que dividíamos. O lado de Daniel era um estudo de uniformidade cara. Ternos sob medida em azul marinho e carvão, camisas brancas impecáveis, gravatas de seda organizadas por cor. O guarda-roupa de um homem que queria projetar sucesso e estabilidade. Metodicamente, comecei a retirar suas coisas, colocando cada item cuidadosamente nas malas que comprei no início daquela semana. Não joguei ou danifiquei nada. Eu não era vingativo, apenas estratégico. À meia-noite, eu tinha embalado a maioria de suas roupas e itens pessoais, deixando apenas o suficiente para que ele não percebesse imediatamente. O resto guardei, no armário do quarto de hóspedes, pronto para sua eventual partida. Meu telefone vibrou com uma mensagem quando eu estava terminando. A reunião atrasou. Ficarei no centro esta noite. Vejo você amanhã. Downtown significa o condomínio de Laura. É claro, mais uma noite no que ele pensava ser nosso leito conjugal, mas na verdade era minha propriedade, legalmente falando. A ironia não passou despercebida por mim. Sem problemas. Eu mandei uma mensagem de volta. Espero que a reunião tenha corrido bem. Dormi profundamente naquela noite, melhor do que havia dormido em meses. A certeza do meu plano proporcionou um conforto que estava faltando desde que Daniel se sentou comigo, 3 meses atrás, e explicou, com simpatia praticada, que ele tinha superado o nosso casamento. Amanhã trouxe outro dia cinzento em Seattle, mas meu humor permaneceu bom enquanto me preparava para minhas ligações regulares aos clientes às quartas-feiras. Entre as reuniões, finalizei os documentos que Victoria havia preparado, assinando cada um com um floreio antes de digitalizá-los e enviá-los de volta para ela por e-mail. Às 14h17, meu telefone acendeu com o nome de Daniel. Acabei de receber um e-mail do seu advogado rejeitando minha oferta de acordo, disse ele sem preâmbulos, com a voz tensa de raiva controlada. O que exatamente você pensa que está fazendo? Protegendo meus interesses, respondi calmamente, continuando a digitar um e-mail enquanto conversávamos. Sua oferta não foi razoável, Daniel. Não é razoável? Estou lhe dando metade de nossos ativos líquidos. O que mais você quer?
Eu quero o que é justo. Quero o que é meu. Ele zombou. O som tão desdenhoso que fez meus dedos pararem sobre o teclado. E o que exatamente você acha que é o seu? Você mal trabalhou durante todo o nosso casamento. Fui eu quem construiu tudo o que temos. A afirmação foi tão absurda, tão completamente divorciada da realidade, que quase quebrei o caráter e ri. Em vez disso, mantive minha voz calma. Acho que teremos que deixar o tribunal decidir isso. Claire. Sua voz assumiu o tom paternalista que ele aperfeiçoou ao longo dos anos. Seja esperto sobre isso. Meu advogado diz que você terá sorte, se conseguir o que eu ofereci. Não torne isso feio. Ficou feio no momento em que você decidiu que nossos votos eram opcionais, Daniel. Vejo você em casa esta noite. Desliguei antes que ele pudesse responder, sabendo que o final abrupto iria irritá-lo mais do que qualquer coisa que eu pudesse ter dito. Daniel odiava não ter a última palavra. Com certeza, ele ligou de volta imediatamente. Deixei cair no correio de voz e depois ouvi ele me dar um sermão sobre ser emocional e irracional. Daniel clássico. Quando a lógica falhou, ele começou a questionar minha estabilidade emocional. Victoria ligou logo depois. O advogado de Daniel acabou de entrar em contato. Eles querem se encontrar amanhã para discutir opções. Eles viram as finanças? Ainda não. Esse é o nosso trunfo. No momento, eles apenas acham que você está sendo difícil. Quando você quer revelar que é o dono da casa? Eu considerei a questão. Vamos esperar até que eles pressionem especificamente. Quero ver a cara de Daniel quando ele descobrir a verdade. O resto da tarde passou em uma confusão de ligações de trabalho e e-mails. Eu estava finalizando a aquisição de uma propriedade em Portland quando ouvi a chave de Daniel na fechadura. Mais cedo do que o esperado, ele deve ter ficado realmente abalado. Clara! Ele gritou, sua voz ecoando pela planta aberta da nossa casa. No meu escritório, respondi, usando deliberadamente o pronome possessivo. Sempre fora meu escritório, embora Daniel insistisse durante anos em chamá-lo de quarto de hóspedes. Seus passos eram agudos contra a madeira quando ele se aproximava, cada passo telegrafando sua irritação. Ele apareceu na minha porta, ainda com seu traje de trabalho. Sua expressão era uma máscara de desaprovação cuidadosamente controlada. Precisamos conversar sobre a resposta do seu advogado, disse ele, agitando um e-mail impresso. Isso é completamente irracional. Salvei meu trabalho e fechei meu laptop, dando-lhe toda a atenção. O que especificamente você acha irracional, Daniel? Tudo isso. Você está pedindo a casa, Claire. A casa. Ele enfatizou as palavras como se eu não entendesse seu significado. Você tem alguma ideia de quanto vale esta propriedade? Eu fiz, é claro. Para o dólar. Eu tinha acabado de avaliá-lo no mês passado. Estou ciente do seu valor, respondi calmamente. Também estou ciente de que contribuí significativamente para esse valor através das reformas que supervisionei. Ele riu, um som curto e desdenhoso. Escolher as cores das tintas não é exatamente uma contribuição financeira, Claire. E aí estava. O mal-entendido fundamental que definiu nosso casamento durante anos. Daniel nunca tinha visto. Nunca quis ver exatamente o que eu trouxe para a mesa. Podemos discutir os detalhes amanhã com os advogados. Eu disse, levantando-me da minha mesa. Fiz reservas para o jantar no Altura para as 19h30. Achei que podíamos pelo menos ser civilizados em relação a isto. A sugestão o pegou desprevenido. Ele claramente voltou para casa preparado para uma briga. A menção ao Altura, um dos restaurantes mais exclusivos de Seattle, pareceu tranquilizá-lo de que eu não estava completamente perdido na razão. Tudo bem, ele admitiu. Mas esta discussão não acabou. Eu não pensei que fosse, respondi com um pequeno sorriso. 7h30, Daniel. Não se atrase. Depois que ele saiu para se trocar, enviei uma mensagem rápida para Victoria. Jantar no Altura esta noite.
preparando o cenário. A resposta dela foi imediata. Perfeito. Tenha cuidado para não revelar muito. Eu não tinha intenção de revelar nada ainda. Esta noite era para deixar Daniel acreditar que ainda estava em vantagem, que eu estava tentando salvar um pouco de dignidade através de pequenas demonstrações de independência. Deixe-o pensar que o jantar foi minha tentativa de manter nossa posição social. Deixe que ele me subestime uma última vez. Escolhi minha roupa com cuidado. Um vestido prada preto que Daniel sempre aprovou, combinado com os brincos de diamante que ele me deu no nosso 10º aniversário. O traje perfeito para o papel que eu precisava interpretar. A futura ex-esposa tentando manter as aparências enquanto desmoronava em sua vida privada. Daniel nos levou ao restaurante em seu Tesla, preenchendo o silêncio com comentários sobre amigos em comum e flutuações do mercado. Tópicos seguros que evitaram nossa iminente batalha legal. Respondi apropriadamente, perguntando sobre seu dia de trabalho, mantendo a ficção de que ainda éramos parceiros em algum sentido significativo. O maître cumprimentou-nos pelo nome, conduzindo-nos a uma mesa de canto com vista para a cozinha, expositiva do chefe. Daniel pediu uma garrafa de vinho cara sem me consultar, e depois passou vários minutos discutindo safra e terroir com o sommelier. Movimentos de poder típicos destinados a me lembrar de seu conhecimento e gostos superiores. Você está linda esta noite, ele ofereceu quando nosso primeiro prato chegou. Esse vestido sempre combina com você. Obrigado, respondi, tomando um pequeno gole do vinho que ele havia escolhido. Você parece cansado. Estresse no trabalho? Uma sombra cruzou seu rosto. Nada que eu não possa resolver. Apenas alguns problemas de clientes, e esta situação de divórcio não está ajudando. Imagino que Laura proporcione conforto, eu disse suavemente, observando sua expressão mudar de surpresa para cautela. Não vamos fazer isso aqui, Claire. Fazer o quê? Reconhecer a realidade? Não estou fazendo cena, Daniel. Estou simplesmente declarando fatos. Ele me estudou por um momento, tentando avaliar se eu estava prestes a causar o tipo de constrangimento público que ele temia acima de tudo. Satisfeito por eu não estar, ele relaxou um pouco. Tudo bem. Sim, Laura e eu estamos nos vendo. Isso não é segredo neste momento. Quanto tempo? Isso importa? Para mim, sim. Ele suspirou, girando sua taça de vinho. Cerca de 1 ano. Mas o casamento acabou muito antes disso, Claire. Nós dois sabemos disso. 1 ano. Mais tempo do que eu suspeitava, embora não muito. Balancei. A cabeça, absorvendo a informação sem revelar que isso me afetava de alguma forma. E você acha que ela é diferente de Stephanie? Ou Rebecca? Ou Megan? Perguntei, nomeando seus casos anteriores em ordem cronológica. Os nós dos dedos de Daniel ficaram brancos ao redor da taça de vinho. Você sabia sobre todos eles? Claro que sim. Eu apenas escolhi não confrontar você. Por quê? A pergunta parecia genuína, sua testa franzida em confusão. Dei de ombros ligeiramente. Eu tive meus motivos. A conversa foi interrompida quando nossos pratos principais chegaram. Comemos em silêncio por vários minutos. A comida deliciosa, quase desperdiçada pela tensão entre nós. É por isso que você está brigando comigo no assentamento? Daniel finalmente perguntou. Vingança pelos casos? Não, respondi com sinceridade. Não se trata de vingança, Daniel. Trata-se de conseguir o que mereço depois de 12 anos de casamento. E você acha que merece a casa? Seu tom voltou a ser condescendente. Entre outras coisas, sim. Ele balançou a cabeça, cortando sua carne wagyu com força desnecessária. Seu advogado está lhe dando maus conselhos, Claire. Você não vai ganhar isso. Veremos. O resto do jantar foi passado em conversas tensas sobre conhecidos mútuos e memórias seguras o suficiente para serem revisitadas. Daniel insistiu em pagar o cheque, outro movimento de poder destinado a me lembrar quem controlava as finanças. E eu deixei, sabendo que seria uma das últimas vezes que ele poderia realizar tal gesto. O caminho para casa foi silencioso.
Nós dois nos refugiamos em nossos próprios pensamentos. Quando entramos na garagem, as luzes de segurança iluminaram nossa casa modernista, toda de linhas simples e vidros amplos, situada em um terreno na encosta com vista para a cidade. É realmente uma casa linda, disse Daniel calmamente, enquanto desligava o motor. Vou sentir falta disso. A afirmação, tão presunçosa, tão completamente retrógrada, quase me fez perder a compostura cuidadosamente mantida. Em vez disso, simplesmente respondi: sim, é lindo. Lá dentro, Daniel foi direto para seu escritório, sem dúvida para ligar para Laura e reclamar de minhas exigências irracionais. Subi as escadas até o nosso quarto, tirando os brincos, e o vestido com precisão mecânica. Amanhã seria o começo do fim para as ilusões de Daniel. Esta noite eu dormiria em paz, seguro de que tinha todas as cartas. Enquanto adormecia, pensei na expressão que cruzaria o rosto de Daniel quando ele soubesse que não só eu era dono da nossa casa, mas que suas opções eram muito mais limitadas do que ele imaginava. Pensei nos anos de demissão, de condescendência, de ser tratado como algo decorativo e não essencial. Acima de tudo, pensei na suprema ironia de que depois de amanhã, se Daniel quisesse continuar morando na casa que ele tão casualmente presumiu ser sua para dividir, ele precisaria negociar comigo não como ex-mulher, mas como proprietário. E eu pretendia ser muito exigente. Acordei antes do despertador na manhã seguinte, a luz cinzenta do amanhecer mal filtrada pelas cortinas do quarto. Daniel ainda estava dormindo, de costas para mim, mantendo a distância cuidadosa que havia definido nossos planos de dormir durante meses. Saí da cama e vesti minhas roupas de corrida, precisando clarear a cabeça antes do confronto do dia. O ar da manhã estava fresco com o frescor do início da primavera, enquanto eu seguia minha rota habitual de 8 quilômetros ao longo do lago. A cada passo, ensaiava mentalmente a reunião que teria pela frente, antecipando as reações de Daniel e planejando minhas respostas. Quando voltei para casa, tomei banho e vesti minha roupa cuidadosamente selecionada. Um terno Armani carvão que projetava uma confiança tranquila. Eu me sentia centrado e preparado. Daniel estava na cozinha, mexendo no telefone enquanto mexia distraidamente seu shake de proteína. Ele olhou para cima quando entrei, seus olhos estreitando ligeiramente para o meu traje. Esse é um traje poderoso, ele comentou, com uma pitada de zombaria em seu tom. Tentando intimidar meu advogado? Servi-me de uma xícara de café, acrescentando uma quantidade precisa de leite de amêndoa. Estou me vestindo adequadamente. Para uma reunião de negócios, Daniel. Nada mais. Esta não é uma reunião de negócios, Claire. É uma discussão sobre acordo de divórcio. Bebi meu café, permitindo a leve curva de um sorriso. Na minha experiência, essas são muitas vezes as reuniões de negócios mais importantes de todas. Seu telefone tocou e ele olhou para baixo, franzindo a testa ligeiramente para o que quer que visse. Preciso chegar cedo. Algumas questões de clientes para resolver antes da nossa reunião. Vejo você no escritório de Victoria às 11. Escritório. De Victoria? Eu levantei uma sobrancelha. A reunião será na Howard Jenkins and Associates. Seu advogado concordou com isso ontem. A mandíbula de Daniel apertou quase imperceptivelmente. Tudo bem. 11 horas. Depois que ele saiu, liguei para Victoria para confirmar nossos preparativos finais. As divulgações financeiras estão prontas. Ela me garantiu. E eu preparei a documentação referente à propriedade da casa. Tem certeza que quer revelar tudo hoje? Nem tudo, esclareci, verificando minha aparência no espelho do corredor. Apenas o suficiente para mudar a dinâmica do poder. O resto pode esperar pelo momento certo. Cheguei ao escritório de Victoria 30 minutos mais cedo, aproveitando o tempo para revisar nossa estratégia mais uma vez. Precisamente às 11 horas, a recepcionista anunciou a chegada de Daniel com seu advogado, Gregory Walsh. Um advogado especializado em divórcios, conhecido por suas táticas agressivas e práticas de cobrança correspondentes. A sala de conferências Victoria projetou exatamente a imagem que queríamos.
Sucesso estabelecido sem ostentação. As janelas do chão ao teto ofereciam vistas de Elliott Bay, enquanto a mesa de nogueira polida entre nós servia de campo de batalha para a negociação que se aproximava. Daniel entrou primeiro, sua confiança evidente em seus passos e no olhar desdenhoso que me lançou antes de se sentar. Gregory o seguiu, com um grosso portfólio debaixo do braço, sua expressão profissionalmente neutra, mas com a presunção subjacente de alguém que acreditava que a vitória era inevitável. Obrigada a todos pela reunião hoje, começou Victoria, seu cabelo prateado brilhando sob a iluminação embutida. Acredito que temos algumas questões substantivas para discutir em relação ao acordo de divórcio de Bennett. Gregory inclinou-se para a frente, colocando seu portfólio sobre a mesa com um golpe decisivo. Realmente temos. Meu cliente fez uma oferta inicial mais do que generosa que seu cliente rejeitou inexplicavelmente. Esperamos que a discussão de hoje possa levar a Sra. Bennett a uma compreensão mais realista de sua posição. A condescendência em sua voz combinava tão perfeitamente com o tom habitual de Daniel que me perguntei se eles teriam ensaiado essa abordagem juntos. Antes de discutirmos termos específicos, Victoria respondeu suavemente. Precisamos abordar algumas discrepâncias nas divulgações financeiras que o Sr. Bennett forneceu. Daniel mexeu-se ligeiramente na cadeira. O primeiro sinal de desconforto. Que discrepâncias? Fui completamente transparente. Victoria deslizou uma pasta sobre a mesa. Estas são as divulgações financeiras completas da Sra. Bennett, juntamente com a documentação de certos ativos que parecem ter sido omitidos dos seus registros. Gregory mal olhou para a pasta. Se isso for alguma tentativa de reivindicar uma parte dos interesses comerciais do meu cliente, na verdade, interrompi, falando pela primeira vez. É para garantir que todos tenham uma compreensão precisa dos nossos bens conjugais e qual parte realmente os controla. Os olhos de Daniel se estreitaram quando ele puxou a pasta para si, abrindo-a com movimentos controlados. Observei seu rosto com atenção enquanto ele examinava a primeira página, depois a segunda, sua expressão mudando de desdém para confusa e depois alarmada. O que é isso? Ele exigiu, olhando para cima bruscamente. A West Coast Property Consulting está listada como sua única propriedade com receitas anuais de... Ele interrompeu-se, olhando para o número novamente como se ele pudesse mudar. Isso não pode estar certo. Garanto que sim, respondeu Victoria. A Sra. Bennett não é apenas uma funcionária da West Coast Property Consulting, como você parece ter acreditado. Ela é a fundadora e única proprietária. Daniel virou-se, para mim, com perplexidade genuína substituindo sua habitual condescendência. Você está me dizendo que é dono da empresa? Isso é impossível. É uma empresa legítima com grandes clientes em 3 estados. Sim, Daniel. Respondi calmamente. É exatamente isso que estou lhe dizendo. Eu a fundei há 8 anos. O trabalho de consultoria que você tantas vezes considera meu pequeno hobby gera 7 dígitos anualmente. Gregory estava agora revisando os documentos com preocupação crescente, sua presunção anterior evaporando. Essas demonstrações financeiras parecem completas, mas precisaremos de tempo para verificá-las. Claro. Victoria concordou. Embora eu lhe garanta que eles foram meticulosamente preparados e podem ser facilmente verificados. Daniel ainda estava olhando para mim, tentando conciliar essa nova informação com suas antigas crenças sobre minhas capacidades. Por que você não me contou? Todos esses anos, você teria acreditado em mim? Eu perguntei simplesmente. Ou você teria recebido o crédito pelo meu sucesso, como fez com a apresentação de Thompson, o portfólio Carter, a estratégia de desenvolvimento de Westlake? Sua hesitação confirmou minhas suspeitas. Ele se lembrava perfeitamente de cada caso. Isso é história antiga, ele rejeitou, recuperando um pouco da compostura. E irrelevante para nossas negociações atuais, mesmo que sua empresa seja mais substancial do que eu imaginava,
Isso não muda o fato de que nossos bens conjugais precisam ser divididos equitativamente. Victoria sorriu, a expressão não alcançando seus olhos. Vamos discutir esses bens conjugais então, certo? Principalmente a casa. Gregory endireitou-se, claramente aliviado por estar de volta a terreno familiar. Conforme descrito em nossa proposta, o Sr. Bennet está disposto a permitir à Sra. Bennet 60 dias de residência antes que a propriedade seja vendida e os rendimentos divididos. Isso não será necessário, respondi. Daniel sorriu, presumindo que eu estava admitindo esse ponto. Então você vai se mudar mais cedo? Isso é surpreendentemente razoável da sua parte, Claire. Não, Daniel. Quero dizer que não será necessário vender a casa ou dividir qualquer lucro dessa venda. Acenei com a cabeça para Victoria, que apresentou outro documento. Esta é a escritura da propriedade em Highland Drive, 1857. Explicou ela, deslizando-a sobre a mesa. Como você pode ver, é propriedade da Lakeside Holdings LLC. Daniel acenou com a mão desdenhosa. Estou ciente da estrutura da LLC. Nós a configuramos para fins fiscais anos atrás. Na verdade, corrigi gentilmente, eu configurei tudo. Você simplesmente assinou a papelada sem lê-la. Se você tivesse lido, teria notado que a Lakeside Holdings é uma subsidiária da West Coast Property Management, minha empresa. A casa tem sido propriedade exclusiva minha nos últimos 7 anos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Daniel olhou para o documento, depois para mim e depois de volta para o documento. Gregory começou a folhear freneticamente seu portfólio, provavelmente em busca de algo que contradissesse essa revelação. Isso não é possível, Daniel finalmente conseguiu dizer, com a voz anormalmente tensa. Eu saberia. Como? Perguntei. Você nunca demonstrou qualquer interesse nos aspectos de administração de propriedades da nossa vida. Você pensou que meu manejo de empreiteiros e reformas era apenas um hobby de dona de casa. Você assinou tudo o que eu coloquei na sua frente, ocupado demais com seu verdadeiro trabalho para se preocupar com detalhes. Gregory se inclinou para sussurrar algo no ouvido de Daniel, mas Daniel balançou a cabeça bruscamente. Deve haver algum engano, ele insistiu. Compramos aquela casa juntos. Lembro-me do fechamento. Participamos do encerramento juntos, corrigi. A compra foi feita através da Lakeside Holdings, usando fundos da minha carteira de investimentos. Seu nome não aparece em nenhum dos documentos de propriedade. O rosto de Daniel ficou pálido, as implicações finalmente sendo compreendidas. Você está dizendo que não tenho direito à nossa casa? Sua casa, esclareci. E não, legalmente falando, você não faz. Gregory havia se recuperado o suficiente para tentar controlar os danos. Isso é altamente irregular. Mesmo que a propriedade esteja tecnicamente em nome da Sra. Bennet, foi claramente tratada como um bem conjugal durante todo o casamento. O Sr. Bennet contribuiu substancialmente para sua manutenção e melhoria. Victoria ergueu uma sobrancelha elegante. Ele tem? Nossos registros mostram que todos os impostos sobre a propriedade, seguros e custos de manutenção foram pagos diretamente das contas da Lakeside Holdings. As contribuições do Sr. Bennet parecem limitadas à seleção ocasional de móveis e reclamações sobre prazos de reforma. A expressão de Daniel passou de choque para a raiva. Isso é um absurdo. Moro naquela casa há 12 anos. Já recebi clientes lá. Construí minha reputação profissional com aquele endereço, aquele bairro. Sim, eu concordei. Você desfrutou de todos os benefícios de morar em minha propriedade. Mas prazer não constitui propriedade, Daniel. Gregory estava agora em pleno modo de gerenciamento de crises. Teremos de adiar esta reunião para rever estes documentos adequadamente. Isto altera consideravelmente os parâmetros das nossas negociações. Claro, Victoria concordou suavemente. No entanto, há mais um assunto a ser abordado antes de concluirmos hoje. Ela produziu um documento final,
este com papel timbrado do escritório do meu advogado. Dado que estabelecemos que a casa é propriedade exclusiva da Sra. Bennet e o Sr. Bennet não tem direito legal sobre ela, este é um aviso formal de que seu aluguel terminará em 30 dias. A Sra. Bennet está disposta a negociar um contrato de arrendamento de curto prazo se o Sr. Bennet desejar permanecer na propriedade por mais tempo, mas os termos precisariam ser mutuamente benéficos. Daniel pegou o papel e leu-o com crescente descrença. Você está me despejando? Da minha própria casa? Minha casa, corrigi novamente. E, tecnicamente, não é um despejo. É uma notificação formal de que seu acordo de moradia sem aluguel está chegando ao fim. Se você deseja continuar morando lá, podemos discutir os termos do aluguel. O silêncio atordoado que se seguiu foi quebrado apenas por Gregory pigarreando desconfortavelmente. Esta é claramente uma tentativa de ganhar influência no processo de divórcio, disse ele, embora o seu tom carecesse de convicção. O tribunal não verá com bons olhos tais táticas. O sorriso de Victoria era sereno. É simplesmente um proprietário exercendo seus direitos, Sr. Walsh. Nada mais, nada menos. A Sra. Bennet tem sido extraordinariamente paciente, permitindo que o Sr. Bennet residisse em sua propriedade sem pagar aluguel, apesar de suas atividades extraconjugais e de sua decisão de terminar o casamento. Daniel ainda estava olhando para o aviso de despejo, a realidade de sua situação finalmente sendo compreendida. Você planejou isso, disse ele, olhando para mim com uma nova cautela. Tudo isso. Eu planejei me proteger, corrigi. Algo que você tornou necessário anos atrás. A reunião terminou pouco depois, com Gregory praticamente arrastando Daniel para fora da sala de conferências. Através das paredes, de vidro, pude vê-los conversando acaloradamente perto dos elevadores. Daniel gesticulando com raiva, enquanto seu advogado tentava acalmá-lo. Bem, disse Victoria assim que partiram. Foi exatamente como esperado. Fase 1 concluída, concordei, reunindo meus documentos. Quanto tempo antes que eles se reagrupem e contra-ataquem? Dado o que acabamos de revelar? Eu diria que Daniel estará ao telefone com todos os advogados de divórcio caros de Seattle na hora do jantar. Eles vão querer contestar a propriedade da casa, é claro. Deixe-os tentar, respondi, sentindo o primeiro sorriso genuíno em meses espalhado pelo meu rosto. Todo o documento está em ordem. E quando eles perceberem isso? Victoria perguntou, embora sua expressão me dissesse que ela já sabia a resposta. Então começam as verdadeiras negociações. Saí do escritório de Victoria sentindo-me mais leve do que há anos. O peso do engano, tanto o de Daniel quanto o meu, foi parcialmente aliviado. Ainda havia batalhas pela frente, mas o ímpeto da guerra tinha mudado decisivamente a meu favor. Meu telefone tocou com uma mensagem de Daniel quando cheguei ao meu carro. Precisamos conversar. Esta noite. Sozinhos. Pensei em ignorá-lo, mas decidi que uma conversa cara a cara poderia ser esclarecedora. 19 horas. A casa. Respondi, evitando deliberadamente chamá-la de casa ou nossa casa. O resto da tarde passou em uma enxurrada de ligações, de trabalho e e-mails. Finalizei a compra de um pequeno prédio de apartamentos em Portland. Aprovei reformas de um imóvel comercial em Vancouver e conduzi 2 reuniões virtuais com investidores. O ritmo normal da minha vida profissional, aquele que Daniel nunca se preocupou em compreender, proporcionou um contraponto reconfortante ao confronto daquela manhã. Precisamente às 19 horas, ouvi a chave de Daniel na fechadura. Eu estava sentado, na sala, com uma taça de Cabernet na mão, posicionado de forma que as luzes da cidade servissem de pano de fundo. A imagem era importante para Daniel. Queria que ele me visse enquadrado pelo sucesso que ele nunca apreciou. Ele entrou parecendo desgrenhado, sua aparência geralmente imaculada, mostrando sinais de estresse. Sua gravata estava afrouxada, o cabelo levemente despenteado, como se ele
tivesse passado as mãos nele repetidamente. Você gostaria de uma bebida? Ofereci, apontando para a garrafa aberta na mesinha lateral. O que eu gostaria? Ele respondeu firmemente. É uma explicação. Há quanto tempo você está planejando? Isso! Tomei um gole moderado do meu vinho. Se com isto você quer dizer proteger meus bens de um marido em quem não posso confiar? Desde o seu primeiro caso, Daniel, cerca de 7 anos. Ele andou pela sala, incapaz de se acomodar. Então, durante todo esse tempo, todos esses anos, você esteve o quê? Conspirando contra mim? Não. Eu corrigi. Tenho construído uma vida que não poderia ser destruída quando você inevitavelmente decidiu que eu era descartável. Há uma diferença. Ele parou de andar, olhando para mim como se me visse pela primeira vez. Nunca pensei que você fosse descartável, não é? Como você chamaria quando me dissesse que eu tinha contribuições limitadas para o nosso casamento? Quando você considerou meu trabalho um hobby? Quando você presumiu que eu iria desmoronar sem o seu apoio financeiro? Ele teve a decência de desviar o olhar. Eu nunca quis dizer. Sim, você fez isso. Eu interrompi. Você quis dizer exatamente isso. Você nunca imaginou que eu poderia ter criado opções para mim mesmo. Daniel foi até o carrinho do bar e serviu-se de uma generosa medida de uísque, engolindo metade de um só gole. E agora? Ele perguntou finalmente. Você me despejou de casa por despeito? Não é despeito. Eu corrigi. Negócios. A casa. É um bem que possuo. Você quer continuar morando nela. Isso faz de você um inquilino em potencial, nada mais. Ele riu, um som áspero sem humor. Você espera que eu pague aluguel para minha própria esposa? Em breve ex-esposa, eu o lembrei. E sim, se quiser continuar morando aqui, você precisará pagar um aluguel à taxa de mercado. Isso é ridículo, ele murmurou terminando seu uísque. Meu advogado diz que podemos contestar a transferência de propriedade como uma tentativa fraudulenta de proteger os bens conjugais. Seu advogado pode tentar, respondi calmamente, mas a LLC foi estabelecida muito antes de qualquer divórcio. Ser cogitado. A compra foi feita com fundos que posso rastrear diretamente para minhas atividades comerciais separadas. E toda a manutenção foi paga a partir de contas para as quais você nunca contribuiu. Daniel encheu novamente o copo, com movimentos bruscos de raiva reprimida. O que você quer, Claire? Sério? Isso tudo é para me punir por Laura? Isto não é sobre Laura, ou Stephanie, ou qualquer uma das outras, eu disse, pousando minha taça de vinho com cuidado. É uma questão de consequências, Daniel. Durante anos, você viveu como se suas ações não tivessem nenhuma. Você me traiu repetidamente, acreditando que eu era dependente demais para ir embora. Você pediu o divórcio, acreditando que eu ficaria financeiramente devastado. Você me ofereceu um acordo insultuoso, acreditando que eu não tinha alternativas. Fiquei de pé, alisando minha saia. Agora você está descobrindo que suas crenças estavam incorretas. Não preciso do seu dinheiro. Não preciso da sua proteção. E certamente não preciso subsidiar sua moradia enquanto você constrói uma nova vida com Laura. Então é isso? Ele exigiu, gesticulando expansivamente. 12 anos de casamento. E você está apenas... o quê? Tornando-se meu senhorio? Se você decidir ficar, sim. O contrato de aluguel estará em seu e-mail pela manhã. O preço de mercado para este bairro é bastante alto, como tenho certeza que você sabe. Daniel olhou para mim por um longo momento, a descrença lutando com o respeito nascente em sua expressão. Eu nunca imaginei que você pudesse ser tão... calculado. Você nunca me conheceu, Daniel. Esse sempre foi o nosso problema fundamental. Ele esvaziou o segundo uísque, pousando o copo com cuidado exagerado. E se eu me recusar a assinar este contrato de aluguel? Se eu contestar o acordo de divórcio? Então as coisas ficarão consideravelmente mais complicadas para você. Respondi calmamente. Victoria preparou documentação de cada caso, cada indiscrição financeira.
Cada cliente que você roubou de forma antiética. Estamos preparados para tornar tudo isso público se necessário. Seu rosto empalideceu. Você não faria isso. Eu preferiria não fazer isso, admiti. Seria uma bagunça para nós dois. Mas não se engane. Eu farei isso se você me forçar. O silêncio se estendeu entre nós, pesado com o peso das revelações e recalibrações. Daniel estava me vendo claramente, talvez pela primeira vez, e o reconhecimento de seu erro de cálculo estava claramente estampado em seu rosto. Vou revisar o contrato de aluguel, disse ele finalmente, com a voz moderada. E discuta os termos, revisados do acordo com meu advogado. Uma decisão sábia. Ele foi em direção à porta. Então parou, voltando-se com uma pergunta que pareceu surpreender até ele. Você ia me contar? Sobre a empresa? As propriedades? Alguma coisa? Considerei a pergunta cuidadosamente antes de responder. Se você já tivesse demonstrado interesse genuíno em meu trabalho, não como algo fofo que sua esposa fazia para se manter ocupada, mas como um empreendimento profissional legítimo? Sim, eu poderia ter. Mas você nunca fez as perguntas certas, Daniel. Você nunca quis me ver como seu igual. Ele assentiu uma vez, absorvendo a verdade, e saiu sem dizer mais nada. Voltei para o meu vinho, olhando para as luzes da cidade. O confronto foi mais tranquilo do que eu esperava. Daniel sempre respeitou o poder, mesmo quando não gostava da sua aplicação. Agora que ele entendia que eu tinha uma vantagem significativa, ele calcularia seus próximos movimentos com mais cuidado. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Victoria. Como foi? Fase 2 concluída. Respondi. Ele assinará o contrato de aluguel. O amanhã traria novos desafios, é claro. Daniel pode se reagrupar, pode encontrar algum ângulo para desafiar minha posição. Mas, nesta noite, saboreei a pequena vitória de finalmente ser vista, verdadeiramente vista, pelo homem que passou anos olhando através de mim, de esposa a proprietária. Não foi a transição que eu havia imaginado para mim, mas enquanto estava sentado em minha casa, observando as luzes de Seattle brilharem contra o céu noturno, não pude deixar de pensar que era muito mais satisfatório do que eu esperava. A luz da manhã filtrada pelas persianas enquanto eu revisava o contrato de aluguel que Victoria havia preparado. Os termos eram rigorosos, mas justos. Aluguel mensal no limite superior do valor de mercado, um depósito de segurança substancial e restrições explícitas a modificações na propriedade. Mais importante ainda, o acordo incluía uma cláusula, exigindo que Daniel desocupasse dentro de 48 horas se ele trouxesse algum hóspede para a propriedade durante a noite. Uma disposição destinada especificamente a Laura. Meu telefone tocou no momento em que eu acrescentava uma nota final sobre as responsabilidades de manutenção. Ele ligou a manhã toda, disse Victoria sem preâmbulos. Aparentemente, ele consultou 3 advogados diferentes desde ontem, e todos confirmaram o que lhe contamos sobre a casa. E? Perguntei, servindo-me de uma segunda xícara de café. E? Eles o aconselharam a negociar em vez de brigar. O advogado dele quer marcar outra reunião para amanhã. Eu sorri para mim mesmo. Perfeito, vamos fazer o almoço. Canlis. Canlis? Isso é bastante público. O tom de Victoria carregava uma pitada de surpresa. Exatamente. Daniel odeia cenas. Ele se comportará da melhor maneira possível, especialmente quando se espalhar a notícia de que estamos lá juntos. Depois de encerrar a ligação, enviei, por e-mail, o contrato de locação para Daniel com uma breve nota. Para sua análise, os termos não são negociáveis. Direto e profissional, o tom que adotaria para todas as nossas interações daqui para frente. Sua resposta veio quase imediatamente. Precisamos discutir isso pessoalmente. Estarei em casa às 6. Lar. Ainda usando essa palavra como se a propriedade permanecesse nossa e não minha. A sua incapacidade de se adaptar à nossa nova realidade tornaria as próximas semanas interessantes, para dizer o mínimo.
Passei o dia imerso no trabalho, concentrando-me deliberadamente em uma aquisição complexa, em Vancouver que exigia toda a minha atenção. O ritmo familiar de planilhas, análises de mercado e negociações de contratantes proporcionou uma distração bem-vinda do drama pessoal que se desenrolava em minha vida. Às 17h45, coloquei uma roupa casual, mas elegante, jeans de grife, blusa de seda e sutis joias de ouro. O tipo de sofisticação natural que Daniel sempre aprovou. Minha aparência foi uma arma nessas negociações, e eu a empunhei deliberadamente. Daniel chegou precisamente às 6, entrando em casa com o ar cauteloso de quem já não tem certeza de ser bem-vindo. Ele trocou seu terno de trabalho por um traje mais casual, embora eu tenha notado que ele escolheu um de seus suéteres mais caros. Uma mistura de cachemira em azul marinho que eu dei a ele 2 natais atrás. Trouxe o jantar, anunciou ele, segurando uma sacola do Altura, nosso recente jantar. Uma oferta de paz, talvez, ou simplesmente um movimento calculado para criar uma atmosfera mais descontraída para a conversa que está por vir. Isso não era necessário, respondi, embora não tenha feito nenhum movimento para rejeitar a oferta. Ele colocou a sacola na ilha da cozinha, removendo os recipientes com eficiência praticada. Achei que poderíamos conversar de maneira mais produtiva durante uma boa refeição. Pedi que preparassem o seu prato favorito, vieiras com molho de açafrão. A familiaridade do gesto me pareceu estranhamente íntima, dadas as nossas circunstâncias. Por um momento, vislumbrei o Daniel por quem me apaixonei anos atrás. Atento, atencioso, consciente das minhas preferências. O homem que foi lentamente apagado pelo sucesso e pelos direitos. Eu revisei o contrato de aluguel, continuou ele, preparando cuidadosamente a comida como se fosse apenas mais um jantar em casa. Alguns dos termos são difíceis. Eles são apropriados para o mercado, respondi, aceitando o prato que ele ofereceu. Na verdade, considerando o valor da propriedade, você poderia argumentar que são bastante razoáveis. Ele gesticulou em direção à mesa de jantar e eu permiti a ele essa pequena direção de nossa interação. Sentamo-nos frente a frente, as luzes da cidade começando a brilhar além das janelas à medida que o anoitecer caía. A restrição de hóspedes durante a noite não é padrão, observou ele, dando uma mordida cuidadosa em seu bife. As nossas circunstâncias também? Não, retruquei. Não tenho interesse em subsidiar o seu caso, Daniel. Se quiser entreter Laura, pode fazê-lo em outro lugar. Ele largou o garfo, estudando-me com uma nova cautela. Isso parece punitivo. É um negócio, corrigi. Você queria o divórcio. Você iniciou esta separação. Estou simplesmente garantindo que minha propriedade seja usada de acordo com minhas preferências. Sua propriedade, ele repetiu, as palavras ainda claramente desconfortáveis em sua língua. Estive pensando nisso o dia todo. Como é que nunca percebi? A papelada, os pagamentos, como tudo isso aconteceu sem que eu percebesse. Tomei um gole do vinho que ele serviu, um Sancerre que gostei particularmente. Você viu o que esperava ver, Daniel. Você acreditava que eu dependia financeiramente de você, então nunca questionou de onde vinha o pagamento do imposto sobre a propriedade ou quem estava pagando o seguro. Você assinou documentos que coloquei na sua frente porque presumiu que eram assuntos domésticos rotineiros sob sua atenção. E a empresa? Todos esses anos você administrou um negócio multimilionário bem debaixo do meu nariz? Não debaixo do seu nariz, corrigi. À vista de todos, eu lhe disse que trabalhava para a West Coast Property Consulting. Você simplesmente nunca se preocupou em investigar o que isso realmente significava. Ele balançou a cabeça, perplexidade genuína cruzando suas feições. Mas quando socializamos com meus colegas, com clientes, você nunca mencionou nada disso. Você gostaria que eu fizesse isso? Eu perguntei, genuinamente curioso. Você se sentiria confortável se seus associados soubessem que sua esposa era tão bem-sucedida profissionalmente quanto você? Talvez mais? Seu silêncio foi resposta suficiente.
Foi o que pensei. Continuei. Então desempenhei o papel que você preferia. A esposa solidária com seu pequeno trabalho de consultoria. Foi mais simples para todos. Não é mais simples, argumentou Daniel com a voz tensa. Apenas, fundamentalmente, desonesto. A acusação poderia ter doído se não fosse tão hipócrita. A honestidade não tem sido exatamente a pedra angular do nosso casamento, Daniel. Ou você se esqueceu de Stephanie, Rebecca, Megan, Laura? Ele teve a graça de desviar o olhar, concentrando-se na refeição com súbita intensidade. Você vai assinar o contrato de aluguel? Perguntei, conduzindo-nos de volta ao objetivo principal desta conversa. Daniel suspirou, afastando ligeiramente o prato. Eu tenho escolha? Meu advogado diz que contestar a propriedade seria caro e provavelmente inútil. Encontrar um lugar comparável em um curto espaço de tempo seria difícil. E você sabe que o relacionamento com meus clientes depende, em parte, da manutenção de uma certa imagem. A imagem sempre foi importante para você. Observei de forma neutra. Para nós, ele corrigiu. Nosso estilo de vida, nosso círculo social, tem sido uma parceria nesse sentido, pelo menos. Eu considerei essa perspectiva. Havia alguma verdade nisso. Eu participei de boa vontade na construção de nossa fachada social, aproveitei os benefícios de nossa imagem pública como um casal de sucesso. Mas essa não foi toda a história. Uma parceria implica investimento igual, respeito igual. Eu disse finalmente. Você não fornece nenhum dos dois há anos. Daniel pegou sua taça de vinho com expressão contemplativa. E agora você está me fazendo pagar por isso. Literalmente. Estou pedindo que você pague o valor justo de mercado por uma propriedade que deseja ocupar. Corrigi. Nada mais, nada menos. E a restrição de convidados? Isso também é valor justo de mercado? Essa é uma prerrogativa do proprietário, respondi. Se os termos não forem aceitáveis, você está livre para encontrar acomodações alternativas. Ele me estudou por um longo momento, como se estivesse tentando reconciliar a mulher diante dele com a esposa que ele pensava conhecer. Você mudou. Não, eu discordei calmamente. Eu simplesmente parei de fingir. O restante do jantar foi passado em conversas tensas sobre aspectos práticos. Quais espaços da casa continuariam sendo áreas comuns? Quais seriam exclusivamente meus? Como lidaríamos com despesas compartilhadas? Como serviços públicos? Os detalhes mundanos de desmantelar um casamento continuando a ocupar o mesmo espaço físico. Vou assinar o acordo, disse Daniel finalmente enquanto recolhia nossos pratos vazios. Mas eu quero uma modificação. Acredito que mencionei que os termos não são negociáveis. Ouça-me, ele persistiu. 6 meses em vez de mês a mês. Pagarei o valor total adiantado como demonstração de boa-fé. Isso me dará tempo para encontrar algo adequado sem pressa. Eu considerei o pedido. 6 meses de renda garantida de aluguel eram atraentes. E ter uma data de término firme proporcionaria clareza para nós dois. Farei com que Victoria redija o acordo modificado. Mas a restrição de convidados permanece. Ele assentiu, aceitando essa condição com graça surpreendente. Mais uma coisa. Os móveis. Grande parte deles foi comprada em conjunto. Como determinamos o que é seu e o que é meu? Qualquer coisa comprada depois que a casa foi transferida para a LLC pertence a mim, respondi. A documentação é bastante completa, mas não sou irracional, Daniel. Quando você encontrar um novo lugar, poderemos discutir quais itens você gostaria de levar, dentro dos limites. E meu escritório em casa? Meus arquivos pessoais? Você. Pode continuar a usar o espaço até o término do aluguel. Depois disso, você precisará realocar tudo. A realidade do nosso novo acordo pareceu atingi-lo novamente com cada detalhe. O homem que havia pedido o divórcio com tanta confiança, certo de que detinha todo o poder, estava agora negociando considerações básicas no que sempre considerou seu lar. Você pensou em tudo, ele comentou,
E eu não tinha certeza se o tom em sua voz era de admiração ou de ressentimento. Talvez ambos. Tive anos para me preparar, lembrei-lhe. Enquanto você argumentava por que superou o nosso casamento, eu estava construindo contingências. Ele estremeceu ao ouvir suas próprias palavras repetidas para ele. Sobre isso, eu não deveria ter formulado dessa forma. Foi cruel e desnecessariamente doloroso. Sim, foi, concordei, sem fazer nenhum esforço para aliviar seu desconforto. Mas foi honesto, pelo menos. Você superou nosso casamento, Daniel. Você superou a versão de mim que achou conveniente, a esposa solidária que existia principalmente para melhorar sua imagem profissional. Infelizmente para você, essa versão sempre foi uma ficção. Daniel começou a carregar a máquina de lavar louça, uma tarefa doméstica que ele raramente realizava durante nosso casamento. Mais um pequeno ajuste à nossa nova realidade. Gregory quer discutir o resto do acordo amanhã, disse ele, mudando de assunto. Victoria mencionou reunião em Canlis? 12:00, eu confirmei. Achei que um local público poderia encorajar a civilidade. Ele fez uma leve careta. As pessoas vão falar. As pessoas sempre falam, Daniel. Principalmente sobre o divórcio. Você prefere que eles discutam como você trocou sua esposa por seu colega mais jovem, ou como você e seu futuro ex-ex mantêm um relacionamento cordial apesar das circunstâncias? Quando você coloca dessa forma, ele admitiu, Canlis faz sentido. Depois do jantar, fomos para partes separadas da casa. Daniel para seu escritório, eu para meu escritório. A estranha domesticidade de partilhar uma refeição deu lugar à estranha realidade de duas pessoas ocupando o mesmo espaço enquanto viviam vidas cada vez mais separadas. Mais tarde naquela noite, enquanto me preparava para dormir, ouvi Daniel ao telefone. Sua voz um murmúrio baixo por trás da porta fechada. Falando com Laura, sem dúvida, explicando os últimos acontecimentos. Eu me perguntei como ele estava enquadrando a situação. Como um revés temporário? Uma retirada tática? Ou ele estava finalmente reconhecendo toda a extensão do seu erro de cálculo? A manhã chegou com uma mensagem de Victoria confirmando nossa reserva de almoço e o contrato de aluguel atualizado. Encaminhei o documento para Daniel com uma breve nota. Para sua revisão antes do almoço. Podemos assinar depois se for aceitável. Sua resposta foi igualmente concisa. Revisado, aceitável. A formalidade de nossas comunicações parecia apropriada, profissional, imparcial, focada em aspectos práticos e não em emoções. Afinal, era assim que proprietários e inquilinos interagiam, profissional e impessoal. Vesti-me com cuidado para o almoço, escolhendo um terno azul claro, que projetava confiança sem agressão. As pérolas que minha mãe me deu no meu 30º aniversário completavam o visual. Elegante, estabelecido, inquestionavelmente no controle. Daniel já tinha saído para trabalhar quando desci. Havia um bilhete no balcão da cozinha informando que nos encontraria no restaurante. Outro pequeno ajuste à nossa nova dinâmica. Deixar de coordenar automaticamente os nossos horários, deixar de chegar juntos como uma frente unida. Passei a manhã em teleconferências com investidores, mergulhando deliberadamente no trabalho para evitar pensar no almoço que tinha pela frente. Quando cheguei a Canlis, me sentia centrado e composto, com minha personalidade profissional firmemente estabelecida. O maître me cumprimentou pelo nome, me acompanhando até uma mesa onde Victoria já estava esperando, seus cabelos prateados, brilhando na iluminação suave do restaurante. Daniel e Gregory estão alguns minutos atrasados, ela me informou enquanto eu me sentava. Aparentemente surgiu alguma emergência de cliente. Que conveniente, comentei, embora sem irritação. Real. Esses pequenos jogos de poder eram esperados. Eu revisei o contrato de aluguel modificado, continuou Victoria com a voz baixa, apesar da privacidade da nossa mesa. Os termos são sólidos. 6 meses pagos adiantados são realmente melhores para nós. Proporcionam uma renda garantida sem o incômodo de cobranças mensais.
E evita que Daniel mude de ideia no meio do caminho, acrescentei. Vitória assentiu. Exatamente. Depois que ele assinar, ele estará comprometido pelo período integral. Nossa conversa foi interrompida quando Daniel e Gregory se aproximaram. Da mesa, ambos homens em ternos impecáveis, projetando um ar de importância apressada. Desculpas pelo atraso, Gregory ofereceu enquanto eles tomavam seus lugares. A situação do cliente não poderia ser evitada. Claro, respondi agradavelmente. Devemos pedir antes de começar? Acho que essas discussões são mais tranquilas com boa comida. A conversa fiada durante o pedido foi dolorosamente educada. Comentários sobre o cardápio, o clima, a recente reforma do restaurante. A cuidadosa neutralidade de pessoas determinadas a manter as aparências, apesar das tensões latentes. Depois que nossos pedidos foram atendidos, Gregory abriu sua pasta. Todos os negócios agora que as sutilezas sociais haviam sido observadas. Revisamos as divulgações financeiras fornecidas pela Sra. Bennet, começou ele. E embora ainda tenhamos algumas dúvidas sobre o momento de certas transferências de ativos, meu cliente está preparado para avançar com as discussões de acordo sobre o entendimento de que a casa conjugal é, de fato, propriedade separada da Sra. Bennet. Uma decisão sábia, respondeu Victoria. E o contrato de aluguel? Daniel limpou a garganta. Eu revisei os termos revisados. 6 meses, pagos integralmente adiantados, com as restrições de hóspedes, conforme especificado. Assinarei depois do almoço. Gregory não pareceu nada satisfeito com esta capitulação, mas não fez objeções. Com a questão habitacional resolvida, deveríamos discutir a divisão dos ativos financeiros. O Sr. Bennet está preparado para retirar sua reivindicação aos interesses comerciais da Sra. Bennet, desde que ela retribua em relação à sua carteira de investimentos. Isso parece razoável, concordei, surpreendendo os dois homens com minha rápida aceitação. Eles claramente esperavam uma briga pelos consideráveis ativos de investimento de Daniel. O que eles ainda não perceberam é que eu não tinha interesse nesses ativos específicos. Eu tinha meus próprios investimentos, minha própria segurança. O que eu queria agora era uma ruptura total com o mínimo de complicações contínuas. No entanto, acrescentou Victoria, exigiremos total transparência financeira em relação a esses investimentos antes de finalizar qualquer acordo. Dadas as discrepâncias nas divulgações iniciais do Sr. Bennet, precisamos verificar se todos os ativos estão sendo devidamente contabilizados. Gregory enrijeceu ligeiramente. Meu cliente foi totalmente transparente. Seu cliente alegou que nossa casa conjugal era propriedade conjunta quando não era. Interrompi gentilmente. Você pode entender nossa cautela. Daniel teve a graça de parecer desconfortável. Instruí meu consultor financeiro a preparar extratos completos de todas as contas. Você os receberá até o final da semana. Chegaram nossos primeiros cursos, paralisando temporariamente as negociações. Percebi Daniel me observando enquanto eu dava minha primeira mordida na salada, sua expressão ilegível. Durante anos, compartilhamos refeições assim, discutindo nossos dias, fazendo planos, apresentando ao mundo uma imagem de harmonia conjugal. Agora estávamos destruindo os restos daquele casamento com a mesma eficiência educada. Há a questão da porcelana do casamento, disse Gregory enquanto consultava suas anotações. O Sr. Bennet acredita que deveria ser considerado propriedade conjunta, pois foi um presente para ambas as partes. Quase ri da mesquinhez do pedido. Daniel nunca demonstrou o menor interesse pelo conjunto Royal Copenhagen que minha avó nos deu. Isto foi claramente um teste. Ver o que eu admitiria, estabelecer um padrão para negociações mais amplas. Ele é bem-vindo, respondi suavemente. Não tenho nenhum apego especial a essas peças. Daniel pareceu momentaneamente surpreso com minha aquiescência fácil. Outro erro de cálculo da parte dele. Presumir que eu brigaria por itens sentimentais quando meu foco estava nos bens substanciais. E a coleção de arte? Gregório continuou. Muitas peças foram adquiridas durante o casamento.
Com fundos de minha propriedade separada. Victoria interrompeu, consultando suas próprias anotações. Temos documentação que rastreia cada compra importante até as contas comerciais da Sra. Bennet. As negociações continuaram durante o prato principal, uma dança cuidadosamente coreografada de pedidos e respostas, cada lado sondando os pontos fracos, mantendo ao mesmo tempo um verniz de razoabilidade. À sobremesa, tínhamos delineado os traços gerais de um acordo que, embora não fosse inteiramente equitativo, dado o que eu sabia agora sobre as manobras financeiras de Daniel, permitiria uma dissolução limpa e relativamente rápida do nosso casamento. Uma última questão, disse Gregory enquanto o café era servido. A questão do sobrenome da Sra. Bennet. Minha cliente preferiria que ela voltasse ao nome de solteira depois que o divórcio fosse finalizado. O pedido foi inesperado e profundamente revelador. Daniel queria apagar todas as conexões visíveis. Entre nós, remover qualquer lembrete de que a mulher que o havia enganado já havia sido sua esposa. Isso não será necessário, respondi calmamente. Bennet é meu nome profissional. Não tenho intenção de mudá-lo. Mas certamente... Gregory começou, antes de Daniel levantar a mão para silenciá-lo. Está tudo bem, disse ele com a voz cuidadosamente neutra. Claire deveria manter o nome que melhor atendesse aos seus interesses comerciais. A concessão me surpreendeu. Talvez Daniel estivesse finalmente começando a reconhecer a futilidade de tentar controlar aspectos da minha vida que agora estavam firmemente fora do seu alcance. Ao final do almoço, Victoria apresentou o contrato de aluguel para assinatura. Daniel revisou-o uma última vez, com uma expressão ilegível, enquanto rubricava cada página antes de adicionar sua assinatura à última. Farei com que o primeiro pagamento seja transferido para a conta especificada até o final do dia, disse ele, devolvendo o documento a Victoria. Parabéns, Claire. Você é oficialmente meu senhorio. Havia um toque de humor irônico em seu tom. O primeiro reconhecimento de que ele reconhecia a ironia da nossa situação. O homem que considerou minha carreira insignificante estava, agora legalmente obrigado a me pagar uma quantia substancial pelo privilégio de morar em minha casa. Vou pedir ao meu assistente que lhe envie um e-mail com as regras da propriedade e diretrizes de manutenção, respondi, combinando com seu tom. Tenho certeza que você os achará bastante razoáveis. Ao sairmos do restaurante, notei vários rostos familiares nas mesas próximas. Membros de nosso círculo social que sem dúvida espalhariam a notícia de nosso almoço pelos altos escalões de Seattle na hora do jantar. Daniel também os notou, a julgar pela maneira cuidadosa com que segurou a porta para mim, pelo beijo educado na bochecha quando nos despedimos no estacionamento. Sempre consciente das aparências, mesmo agora. Vejo você em casa, disse ele. Então se conteve. Em casa, quero dizer. Sim, eu concordei. A distinção não passou despercebida para mim. Vejo você lá. Enquanto me afastava, tive um vislumbre de Daniel pelo espelho retrovisor, parado ao lado de seu Tesla, me observando partir. Sua expressão era contemplativa, talvez até um pouco perdida. Um homem subitamente inseguro sobre sua posição em um mundo que havia mudado abaixo dele. Fase 3 concluída, pensei enquanto entrava na rodovia. De marido a inquilino. Do sócio ao acordo comercial. A transformação estava bem encaminhada e a cada documento assinado, a cada termo negociado, a realidade do nosso novo relacionamento se solidificava. O que faltava saber era até que ponto Daniel se adaptaria a esta realidade e que ajustes adicionais nos aguardavam à medida que o processo de divórcio continuava em direção à sua inevitável conclusão. 2 semanas após o início do nosso novo acordo, sentei-me à minha mesa revendo os documentos finais do acordo que Victoria havia enviado. Os termos foram mais favoráveis do que eu esperava inicialmente. Uma prova de como Daniel foi surpreendido pelas minhas divulgações financeiras. O seu desejo de uma resolução rápida e silenciosa anulou qualquer impulso de lutar por bens que pudesse ter reivindicado através de um litígio prolongado.
Uma notificação apareceu no meu laptop, uma confirmação de pagamento do aluguel da conta de Daniel, exatamente no prazo, conforme estipulado em nosso contrato. Encaminhei o aviso ao meu contador com uma breve nota sobre como registrá-lo adequadamente para fins fiscais. Morar com meu futuro ex-marido como seu senhorio criou uma dinâmica estranha na casa. Agíamos como dançarinos cuidadosamente coreografados, cada um consciente dos movimentos do outro, mas mantendo cuidadosamente nossas órbitas separadas. Daniel começou a enviar mensagens de texto antes de usar as áreas comuns. Planejo usar a cozinha às 7, ou estarei na sala até às 9, como se solicitasse permissão para existir em espaços que antes eram inquestionavelmente dele. De minha parte, eu recuperei quartos que antes eram domínio dele. A academia de sua casa agora era meu estúdio de yoga. Sua sala de mídia foi transformada em uma expansão do meu escritório. Pequenas mudanças que, no entanto, reforçaram a nossa nova dinâmica de poder a cada dia que passava. Meu telefone tocou com uma mensagem de Maggie, a amiga que mencionei a Daniel durante nosso primeiro confronto. Bebidas hoje à noite? Precisa de atualizações sobre Landlord Life. Sorri com o apelido que ela inventou depois de ouvir sobre meu acordo com Daniel. Telhado no The Thompson. 19 horas. Traga reforços. Muito para discutir. A tarde passou numa confusão de ligações de trabalho e tarefas de administração de propriedades. Às 17h30, recebi uma mensagem de Daniel. Lembrete. Reunião do grupo de investimentos em casa hoje à noite, das 20 horas às 22 horas. 6 colegas. Ficaremos na sala de jantar e no escritório. Este foi outro ajuste em nossa nova realidade. Daniel continuou realizando suas reuniões mensais de investimento na casa, agora com notificação formal, conforme exigido em nosso contrato de aluguel. Suspeitei que ele não tivesse contado aos colegas sobre a mudança de situação, mantendo a ilusão de que ainda era dono da impressionante propriedade que eles adquiriram. Reconhecido, eu mandei uma mensagem de volta. Estarei fora até às 11. Coloquei um vestido preto elegante que alcançou o equilíbrio perfeito entre o profissional e o apropriado para a noite, acrescentando brincos dourados que captavam a luz a cada movimento. Ao aplicar um toque final de batom, ouvi a chave de Daniel na porta da frente, mais cedo do que o normal para uma noite de reunião. Nós nos encontramos no corredor, sua expressão tremeluzindo brevemente de apreciação antes de se estabelecer, em uma neutralidade cuidadosa. Você está bonita, ele ofereceu, o elogio soando quase involuntário. Obrigado. Encontrar amigos no The Thompson. Suas sobrancelhas subiram ligeiramente. O novo bar na cobertura? Ouvi dizer que é impossível conseguir reservas. Eu conheço o proprietário. Respondi simplesmente, aproveitando o lembrete sutil de minhas conexões profissionais. Conexões que Daniel nunca se preocupou em explorar ou compreender durante nosso casamento. Ele assentiu, ajeitando a gravata com o gesto nervoso que reconheci nas reuniões com clientes. Sobre esta noite discutiremos o desenvolvimento de Westlake. Nada muito turbulento. Não estou preocupado com a desordem, Daniel. Apenas cumpra os termos do nosso acordo. Claro. Ele hesitou e depois acrescentou. Laura perguntou sobre vir esta noite. Eu levantei uma sobrancelha. A restrição de convidados é bastante clara. Para convidados durante a noite. Ele esclareceu rapidamente. Ela não ficaria. Apenas participaria da reunião como uma potencial investidora. O pedido foi tão transparente que foi quase divertido. Laura trabalhava com marketing na empresa de Daniel. Ela não tinha experiência em propriedades para investimento e tinha bens pessoais limitados para investir. Isto foi claramente uma tentativa de integrá-la no círculo social de Daniel, de estabelecer a sua presença no que outrora fora a nossa casa partilhada. O acordo especifica que todos os convidados devem sair até às 23 horas, lembrei-lhe. Desde que essa condição seja atendida, você poderá convidar quem quiser para suas reuniões de negócios. O alívio brilhou em seu rosto, rapidamente substituído por algo parecido com decepção.
Ele estava esperando por uma objeção? Uma resposta emocional que ele poderia interpretar como ciúme? Ela não vai ficar depois das 10. Ele me assegurou. Nós dois temos reuniões amanhã cedo. Multar. Peguei minha bolsa na mesa de entrada. Aproveite sua noite. Claire, ele chamou quando cheguei à porta. Quando me virei, sua expressão era estranhamente hesitante. Isso está funcionando para você? Esse acordo? A pergunta me pegou desprevenido com sua seriedade. Está servindo ao seu propósito. Respondi depois de um momento. Por que você pergunta? Ele encolheu os ombros, o gesto parecendo estranho em seu corpo normalmente composto. É estranho, não é? Viver junto e separar judicialmente. Dividir espaço e dividir bens. Muitas coisas sobre o divórcio são estranhas, Daniel. Esta é apenas a nossa versão particular. Eu suponho. Ele parecia querer dizer mais, mas pensou melhor. Tenha uma boa noite. O bar da cobertura do Thompson oferecia vistas panorâmicas do horizonte de Seattle, com o Space Needle iluminado contra o céu escuro. Maggie já estava na nossa mesa reservada, junto com nossa amiga em comum Elise. Ambas as mulheres se levantaram para me abraçar quando me aproximei. Ela chega! Maggie declarou recuando para me avaliar. Não se parece em nada com uma mulher no meio de um processo de divórcio. Esse é o ponto. Respondi, sentando-me e aceitando o champanhe que Elise já havia pedido. Nunca deixe que eles vejam você vacilar. Então, começou Elise, inclinando-se ansiosamente. Como vai a vida como senhoria de Daniel Bennett? Tão satisfatória quanto você esperava? Considerei a questão enquanto tomava um gole de champanhe. É educativo. Para nós dois. Detalhes. Maggie exigiu. Queremos todos os detalhes deliciosos. Contei os acontecimentos das últimas 2 semanas. A dança cuidadosa dos espaços compartilhados, a formalidade de nossas interações, as permissões e notificações de mensagens de texto. É como ver o homem mais poderoso que você conhece perceber lentamente que não é nada poderoso. Concluí. Pelo menos não da maneira que ele sempre assumiu. E esta noite? Eliseu perguntou. Você mencionou que ele está organizando algum evento de trabalho? Seu grupo de investimento mensal, com uma convidada especial, Laura. As sobrancelhas de ambas as mulheres se ergueram em perfeita sincronização. Ele está trazendo ela para sua casa? Maggie exigiu, indignação colorindo seu tom. Isso exige um pouco de coragem. Minha casa, meus termos. Eu a lembrei. E, tecnicamente, ela está participando como uma potencial investidora. Por favor, Elise zombou. Aquela mulher não reconheceria um bom investimento se viesse com letreiros de neon piscando. Trata-se de reivindicar território. Território que não cabe a ele reivindicar. Apontei. O que torna tudo bastante patético quando você pensa sobre isso. Você a conheceu? Maggie perguntou, sinalizando ao garçom para outra rodada. Adequadamente, quero dizer. Não, e não pretendo. Nossos caminhos podem se cruzar eventualmente, mas não vejo razão para facilitar uma apresentação. A conversa mudou para outros tópicos. A recente promoção de Elise, o novo relacionamento de Maggie, as reformas em andamento na minha propriedade comercial em Vancouver. A vida normal continuando junto com o desmantelamento do meu casamento. 3 horas e vários drinks depois, decidi que era hora de voltar para casa. A reunião de investimentos estaria terminando, e eu estava curioso para ver como Daniel e seus colegas interagiam, agora que ele os hospedava essencialmente em minha propriedade. Você deveria chegar cedo, Maggie sugeriu com um brilho travesso, nos olhos. Pegue todos eles no meio da conversa. Isso seria mesquinho, respondi, juntando minhas coisas. Sim, Elise concordou. Maravilhosamente, justificadamente mesquinho. Eu considerei a sugestão. Havia algo de atraente em fazer com que minha presença fosse sentida, em lembrar Daniel, mesmo que sutilmente, de nossas novas circunstâncias.
Talvez apenas 15 minutos mais cedo, admiti com um pequeno sorriso. Cheguei em casa às 9h45. O som de vozes masculinas e risadas ocasionais emanando da sala de jantar. O Tesla de Daniel estava estacionado na garagem ao lado de vários outros veículos caros, incluindo um Porsche vermelho que reconheci como pertencente a Michael. Chen, seu colega mais próximo, entrei silenciosamente, colocando as chaves na mesa de entrada com suavidade deliberada. Da sala de jantar veio a voz de Daniel, confiante e seguro enquanto delineava os retornos projetados para um empreendimento imobiliário. O investimento inicial é substancial, mas as vantagens fiscais por si só fazem com que valha a pena. Claire e eu investimos pessoalmente em empreendimentos semelhantes com excelentes resultados. A inclusão casual do meu nome, a implicação da nossa parceria financeira contínua, fez-me parar no meio do caminho. Mesmo agora, Daniel estava aproveitando nosso casamento, ou a aparência dele, para obter vantagens profissionais. Fui em direção à sala de jantar com passos decididos, os saltos batendo no chão de madeira para anunciar minha presença. A conversa imediatamente foi abafada quando apareci na porta. 6 homens em trajes casuais de negócios estavam sentados, ao redor da minha mesa de jantar, com laptops e documentos espalhados diante deles. Daniel estava na cabeceira da mesa, uma posição de autoridade que ele automaticamente assumiu. E ao lado dele, parecendo nitidamente desconfortável, estava Laura sentada, mais jovem do que eu esperava. Seu cabelo loiro com mechas emoldurando um rosto bonito atualmente congelado em uma expressão de alarme. Boa noite, senhores. Cumprimentei-os, com um sorriso profissional. Espero que você esteja gostando da sua reunião. Daniel se recuperou primeiro, com um sorriso apenas ligeiramente tenso. Claire, você voltou mais cedo. Estávamos encerrando nossa discussão sobre o projeto Westlake. Não. Me deixe interromper, respondi, meu olhar varrendo a mesa antes de pousar deliberadamente em Laura. Não acredito que nos conhecemos formalmente. Sou Claire Bennett. Seus olhos se arregalaram ligeiramente com o endereço direto. Laura Donovan, ela conseguiu dizer, com a voz mais alta que o normal. Prazer em conhecê-lo. A estranheza na sala era palpável. Os homens se moviam desconfortavelmente enquanto processavam esse confronto inesperado. Michael, que nos conhecia há mais tempo, parecia particularmente mortificado. Claire tem apoiado incrivelmente nossos empreendimentos de investimento, disse Daniel suavemente, tentando recuperar o controle da situação. Seus insights sobre avaliação de propriedades foram inestimáveis. Que gentileza sua dizer. Respondi com igual suavidade. Embora eu deva esclarecer para benefício de todos, o empreendimento Westlake é na verdade um dos projetos da minha empresa. A West Coast Property Consulting está gerenciando todo o portfólio. A confusão brilhou, em vários rostos. Daniel tinha claramente apresentado o projeto como recomendação sua, talvez até recebendo crédito por garantir oportunidades de investimento antecipadas. Sua empresa? Michael perguntou, olhando entre Daniel e eu com crescente perplexidade. Sim, eu confirmei. Fundei a West Coast Property Consulting há 8 anos. Administramos mais de 30 propriedades em todo o noroeste do Pacífico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Laura olhou para as próprias mãos, subitamente fascinada pela manicure. Os colegas de Daniel trocaram olhares carregados, de perguntas não formuladas. Bem, continuei alegremente. Não me deixe atrapalhar sua reunião. Estarei em meu escritório se alguém precisar de alguma coisa. Quando me virei para sair, acrescentei casualmente. Apenas um lembrete, Daniel. Todos os convidados precisam sair às 11, conforme nosso acordo. A ênfase deliberada no nosso acordo não deixou dúvidas sobre a natureza dessa relação. Não esperei pela resposta dele, continuando escada acima com uma confiança sem pressa. Em meu escritório, pude ouvir a reunião abaixo terminando. Antes do planejado, conversas murmuradas e o raspar de cadeiras contra a madeira. Em 20 minutos, a porta da frente abriu e fechou diversas vezes, enquanto os colegas de Daniel saíam apressadamente.
Mergulhei no trabalho, revisando avaliações de propriedades e respondendo e-mails até que uma batida suave na porta do meu escritório interrompeu meu foco. Eu esperava que Daniel viesse reclamar da minha entrada prematura ou exigir uma explicação pela minha correção pública. Em vez disso, encontrei Laura parada na porta, insegura. Sua expressão era uma mistura complexa de vergonha e determinação. "Posso falar com você por um momento?" ela perguntou, sua voz mais firme do que estava lá embaixo. A surpresa me silenciou momentaneamente. Isto era algo sem precedentes. A amante procurava a esposa para uma conversa privada. A curiosidade superou meu impulso inicial de recusar. "Entre", respondi, apontando para a cadeira em frente à minha mesa. "Daniel sabe que você está aqui?" "Ele está limpando o andar de baixo", disse ela, sentando-se com visível nervosismo. "Ele não sabe que vim falar com você." Esperei, permitindo que o silêncio se estendesse até que ela se sentisse compelida a preenchê-lo. "Eu queria me desculpar", ela finalmente disse, as palavras saindo como se ela as tivesse ensaiado. "Não pelo relacionamento com Daniel. Isso é complicado. Mas por estar aqui na sua casa, foi inapropriado e insensível." O pedido de desculpas foi inesperado o suficiente para merecer uma resposta honesta. "Sim, foi. Embora, tecnicamente, você seja um convidado do meu inquilino, não um intruso em minha casa. A distinção é importante." A confusão cruzou suas feições. "Inquilino? Eu não entendo." Então Daniel não tinha contado a ela. Interessante. "Daniel não explicou o nosso acordo atual?" "Ele disse que vocês estavam morando juntos durante o processo de divórcio para manter as aparências enquanto resolviam os detalhes financeiros." Ela franziu a testa ligeiramente. "Ele disse que a casa seria vendida assim que tudo estivesse finalizado." Eu não pude evitar a pequena risada que me escapou. Mesmo agora, Daniel estava construindo narrativas que preservavam a sua dignidade e autoridade. "Isso não é totalmente exato", esclareci. "Eu sou o dono desta casa. Daniel vai alugá-la de mim pelos próximos 6 meses enquanto ele encontra acomodações alternativas." Seus olhos se arregalaram com choque genuíno. "Você é dono? Mas ele sempre fala sobre esse lugar como se fosse dele." "Sim. Esse tem sido um equívoco persistente durante todo o nosso casamento." Estudei sua reação, notando o rápido recálculo acontecendo atrás de seus olhos. "Assim como ele aparentemente esqueceu de mencionar que sou dono da empresa que ele usa para impressionar seu grupo de investimentos." A compostura de Laura vacilou visivelmente. "Pensei que você trabalhasse em consultoria, algo de meio período. Foi isso que Daniel te contou?" Ela assentiu, parecendo cada vez mais desconfortável. "Por acaso ele mencionou as outras propriedades, os prédios comerciais em Vancouver, o complexo de apartamentos em Portland?" Cada pergunta parecia atingi-la como um golpe físico. Sua expressão mudando de confusão para compreensão. Ele disse. Ela começou. Então parou, reconsiderando suas palavras. "Ele se apresentou como o sucesso financeiro do seu casamento. Ele disse que você lutou para manter um emprego consistente." A mentira foi tão audaciosa que quase me impressionou. "E você acreditou nisso sem questionar?" Ela teve a graça de parecer envergonhada. "Eu não tinha motivos para não fazê-lo. Ele é respeitado na empresa. As pessoas ouvem quando ele fala." "Sim", eu concordei. Daniel sempre foi muito bom em criar e manter uma determinada imagem. Uma imagem que frequentemente diverge da realidade. Laura ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo a informação. Quando ela finalmente falou, sua voz estava mais baixa, menos segura. "Por que você está me contando isso?" Eu considerei a questão cuidadosamente. Por quê? De fato. Não se tratava de ciúme ou vingança. Laura era um sintoma do nosso casamento fracassado, não a causa. "Porque você deve entender exatamente com quem está envolvido", respondi finalmente. Daniel valoriza as aparências acima de tudo. Ele constrói narrativas que melhoram sua imagem,
independentemente de sua precisão. Isso não mudará só porque seu público muda. Ela estremeceu ligeiramente com a avaliação, mas não contestou. Você deve me odiar. Eu não te conheço bem o suficiente para te odiar, respondi honestamente. E embora eu particularmente não goste de encontrar você na minha sala de jantar, meus problemas são com Daniel, não com você. Uma batida na porta interrompeu nossa conversa improvável. Daniel ficou na porta, sua expressão mudando rapidamente, de confusão para alarme enquanto registrava a presença de Laura em meu escritório. Aí está você, disse ele, sua casualidade forçada não enganando ninguém. Devíamos ir. Está ficando tarde. Laura levantou-se, com uma postura visivelmente mais rígida do que quando entrou. Sim, deveríamos. Ela se virou para mim, nossos olhos se encontrando em um momento de inesperada solidariedade feminina. Obrigado pela sua franqueza, Claire. Foi esclarecedor. O olhar de Daniel passou entre nós, claramente tentando avaliar o que havia acontecido, em sua ausência. Tudo bem aqui? Perfeitamente bem, assegurei-lhe. Laura e eu estávamos nos conhecendo bem. Seu desconforto era palpável quando ele conduziu Laura até a porta. Antes de partirem, ele se virou com a expressão cuidadosamente controlada. Sobre o que você disse lá embaixo, sobre Westlake. Isso foi desnecessário. Foi? Você estava apresentando meu projeto como sua própria oportunidade de investimento. Isso me parece mais desnecessário. Eu estava simplesmente aproveitando conexões que você não tem mais. Terminei por ele. Isso não acontecerá novamente, Daniel. Nem com Westlake, nem com nenhuma de minhas propriedades. Ele me encarou por um longo momento, um músculo, trabalhando em sua mandíbula. Isso não acabou, Claire. Não. Eu concordei. Ainda temos 5 meses e 16 dias restantes do seu contrato, mas algumas coisas, como sua capacidade de usar minhas realizações profissionais para seu ganho pessoal, já acabaram. Depois que eles partiram, voltei para minha mesa, surpreso ao perceber que minhas mãos tremiam levemente. O confronto foi mais comovente do que eu esperava, não por causa da reação de Daniel, mas por causa de Laura. A compreensão que surgiu em seus olhos enquanto processava a verdadeira natureza do homem com quem se envolveu foi quase dolorosa, de testemunhar. Meu telefone tocou com uma mensagem de Meg. Como foi a grande entrada? Adequadamente dramática? Mais do que eu esperava, respondi. Acabei de ter uma conversa privada com Laura. A resposta dela foi imediata. O quê? Ligue-me. Agora, mas eu não liguei. Em vez disso, fui até a janela com vista para a cidade, observando enquanto o Tesla de Daniel se afastava da casa, Laura uma silhueta silenciosa no banco do passageiro. Fiquei imaginando o que eles estavam discutindo, que explicações ou justificativas Daniel estava oferecendo para as discrepâncias em sua narrativa cuidadosamente construída. Mais importante ainda, me perguntei se ela estava acreditando neles. Uma semana depois, Victoria ligou com novidades. O advogado de Daniel entrou em contato, esta manhã. Eles querem acelerar o processo de divórcio. Momento interessante, observei, pensando na reunião do grupo de investimento e nas suas consequências. Alguma razão específica dada? Oficialmente, eles citaram preocupações com o agendamento. Daniel aparentemente tem muitas viagens planejadas para os próximos meses. Extraoficialmente, suspeito que suas interações recentes o motivaram a concluir o assunto mais rapidamente. Podemos atender ao pedido sem comprometer nossa posição? Facilmente, Victoria me assegurou. Os termos do acordo já são favoráveis. Acelerar o cronograma só beneficia você neste momento. Depois de encerrar a ligação, encontrei Daniel na cozinha, preparando café na máquina cara que ele insistiu em comprar no ano passado. Ele olhou para cima quando entrei, sua expressão cuidadosamente neutra. Victoria ligou. Informei a ele, encostando-me no balcão. Você quer acelerar o divórcio. Ele assentiu.
concentrando-se intensamente em medir os grãos de café. Parece sensato, dado que concordamos na maioria dos termos. Não há razão para prolongar as coisas. Eu concordo. Victoria está preparando a papelada acelerada. O alívio brilhou brevemente em suas feições. Bom, isso é... bom. Laura sugeriu a aceleração, não foi? Eu perguntei, observando suas mãos vacilarem em seus movimentos precisos. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque na tela. Se esta acertar, você não vai querer deixar passar. Basta clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nenhum upload nosso.